trazer aqui a repercussão de uma entrevista, porque o petista José Dirceu afirmou que os palestinos têm o que ele chamou de direito sagrado de levantarem armas contra Israel. Em entrevista à Folha, no domingo, o ex-ministro de Lula afirmou que o uso da palavra genocídio para classificar a reação de Israel em Gaza está correto. Dirceu também defendeu setores da esquerda que têm atacado Israel. Abre aspas. Condenar Israel não tem nada a ver com o antissemitismo. No Brasil, nunca teve antissemitismo. Eu nunca vi antissemitismo dentro do PT. Nunca houve problema entre o partido e os judeus. Fecha aspas. Deixa eu começar aqui com a Ana, enquanto o pessoal aqui do estúdio se recompõe aí dessa frase do José Dirceu, dessa entrevista que repercutiu, foi publicada ontem, Ana, na Folha de São Paulo, mas basta lembrar aqui só uma, né? Tem vários exemplos que a gente poderia aqui trazer, mas no início do ano, o ex-presidente do PT, José Genuíno, por exemplo, sugeriu um boicote a empresas de judeus. Não só isso, né, Paula? O Silvio vai me socorrer aqui agora com o nome daquele senhor ligado ao governo que fez chacota com a moça que tinha sido estuprada pelo Hamas. Quem é aquele homem mesmo? Eu não preciso lembrar da... Chegaremos lá. Preciso lembrar da cena. Sim. Aquele que fez que tem um nome, que trocou o nome. O Said. Agora que eu entendi o que você quis dizer, que era assessor... Saúde Tenório. Isso, ele era assessor de um deputado, inclusive, Said. Na época, que tinha cargo no governo. Ele tem foto. Ele é apoiador do Hamas, o Said Tenório, sim. É ligado ao PCdoB e, enfim, continua, né, empregado, continua aparecendo em Brasília. Então, como assim não há antissemitismo, né? Fez chacota ali com a moça que estava com, né, as roupas, com a calça ensanguentada, sendo jogada, toda amarrada, sendo jogada num carro ali dos terroristas do Hamas. Agora, a verdade é que, assim, como Augusto disse, conhecendo o arsenal da Mossad, do IDF, a inteligência, né, a tecnologia, Israel poderia já ter dizimado essa gente. Dizimado, mas assim, em 2 segundos. E, no entanto, eles não fazem isso exatamente porque há o envolvimento de crianças, de mulheres, de famílias que são usados, inclusive, como escudos humanos pelo Hamas e pelo Hezbollah. Essa notícia, Paula, dos bombardeios de Israel, né, da defesa de Israel, é a principal notícia do dia aqui nos Estados Unidos, em todos os canais. Joe Biden foi questionado algumas vezes em relação ao que os Estados Unidos, o que a administração dele faria, e ele, né, com aquele cérebro que ninguém sabe onde está, que não responde nada com nada, ninguém sabe quem está à frente, na verdade, dos Estados Unidos da América até janeiro do ano que vem. E isso, claro, que aumenta as tensões. Muitos estão apreensivos com uma guerra que pode se alastrar de uma maneira significativa. Agora, não custa lembrarmos, Paula, que na administração do Obama, o Obama assinou um acordo com o Irã que dava milhões de dólares para o Irã. Donald Trump entrou na Casa Branca, rasgou esse acordo, sufocou as artérias financeiras exatamente do Irã para que o Irã não pudesse financiar grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas. Pois na administração Joe Biden, o que aconteceu? Os laços com o Irã voltaram e as artérias financeiras foram abertas de novo, e é por isso que nós temos visto essa escalada nos últimos 4 anos, porque o Irã agora continua com dinheiro para financiar. Os recursos agora saíram de onde estavam congelados e o Irã está podendo financiar o Hezbollah. Paula, lembrando, ainda há 101 reféns israelenses americanos nas mãos dos terroristas. Nós temos também no Brasil de Lula uma carta de agradecimento, né, do Hamas, do Hezbollah, as células do Hezbollah perto de Brasília. E revoltante
é o Brasil do Lula, né? De que lado que o Brasil do Lula resolveu ficar? O lado que hoje nós temos fotos completamente vergonhosas de Geraldo Alckmin representando o Brasil na posse do presidente do Irã, ali no parlamento iraniano, onde eles gritavam morte à América, e o Geraldo Alckmin ali, numa foto que para mim é uma das fotos mais históricas de um representante brasileiro, ele do lado ali de líderes de grupos terroristas, inclusive 2 horas antes de um dos líderes do Hamas ser assassinado. Então, Paula, é triste ver esse Brasil do lado errado da história. Para finalizar, Paula, eu tenho uma amiga judia, família judia, que infelizmente com 3 filhos hoje, ela pede para os filhos, mora no Brasil, ela pede para os filhos para que os filhos não contem para ninguém que eles são judeus. Esse é o medo que os judeus estão atualmente. Ela tem um aplicativo no celular dela, porque ela tem família em Israel, um aplicativo que repercute as sirenes, os alarmes em Israel, quando as sirenes são tocadas avisando o perigo iminente de bombas. E ela disse que nas últimas 24 horas ela teve que desligar o aplicativo porque não para de tocar. Portanto, Israel está se defendendo, sim, de grupos terroristas financiados principalmente pelo Irã, amigo de Luiz Inácio Lula da Silva, e quem diria, né, senhor Geraldo Alckmin, do senhor também. O senhor não apenas de volta à cena do crime, mas de volta à cena do crime e com terroristas. Silvio. Bom, em 2 linhas para fazer um complemento ao brilhante comentário da Ana. Quando você fala do Hezbollah e dos Estados Unidos, é preciso colocar em perspectiva que o Hezbollah, o alvo, são os valores do Ocidente e os Estados Unidos da América. E há um episódio muito simbólico em 1983, quando um quartel com fuzileiros navais americanos e alguns franceses, houve uma grande explosão com homens-bomba, e mataram 300 oficiais à época, a maioria americanos, e aquela era uma força de paz no Líbano. Esse é um episódio muito simbólico quando a gente fala do Hezbollah. E o segundo ponto, quando a gente fala do Irã, que sim, patrocina as ações desses terroristas libaneses, o Irã, no ano passado, atracou aqui na costa brasileira, no Rio de Janeiro, uma fragata e um porta-helicópteros com o aval do governo Lula da Silva. O governo autorizou e, dados os créditos para o desembarque da tripulação, créditos sanitários, são medidas básicas, esses iranianos tiveram autorização para desembarcar no Brasil. E, à época, o governo americano, me recordo, a embaixadora dos Estados Unidos, emitiu uma nota lembrando que essas embarcações foram utilizadas para terrorismo. Mas o senhor Lula da Silva achou que tudo bem receber esse pessoal aqui.